Entrou, Ana Luísa? O mais que vai entrar aí. Eu já um teste assim para fazer meio-dia e meio. Vamos ver. Só eu mesmo, Maria. Só você. Vocês estão trabalhando. Só minha Ana Luísa. Não sei se vai entrar mais alguém. João Carlos entrou também. A tropa de elite, pronto. Também, assim, ele colocou urgente, urgentíssimo. Sabe lá se ele estava no bolão dos assessores do PT que ganharam a Mega Sena? E ele vai dizer que vai construir o protótipo do Da Lula? Saltar o Lula? Não, do centro o centro comunitário, né? O Catar de Meixama. Ou até a cidade messiânica, sei lá. Aí já era. Bom, eu vou falar para vocês. Daqui a pouco eu estou com o Flávio aí. Olha só, eu resolvi assim, de manhã eu estava lendo jornal, aquelas coisas aí. Olha só. Aí resolvi escrever umas folhinhas aqui, tá vendo? Vou escrever essas folhinhas aqui. Comecei a escrever. E aí disse assim, que título que eu ponho nisso? Bom, como eu não vou poder hoje fazer nada, nem amanhã, às ordens, principalmente da minha esposa, do dentista nem tanto, mas da minha esposa, né? Então eu comecei a escrever, eu vou dizer como é que eu fiz. Assim, ó, eu estou vendo assim a questão, que é o que eu mais escrevo, que aparece mais em todos os lugares, é isso. E é o que dá mais confusão, conflito, está sendo as posições políticas e religiosas. Políticas muito mais, para mim, ó, me chega do que a religiosa, mas também a religiosa é em segundo lugar. O restante, pessoal, quase não fala nada. Ninguém tem polêmica sobre o mundo, se tem é pouquíssimo, né, sobre, sei lá, economia, sobre ideologia, sobre paraíso, sobre Meixo Sama, Messias, não tem isso. Religião, tem. Segunda. Então, as posições política e religiosa, todo mundo sabe que é messiânico, né? Sabe que devem ser muito elevadas, né? Deveriam tornar-se pessoas muito, mas muito dignas de exercerem tais funções. Pois, caso contrário, o pensamento do povo e dos fiéis se deteriora, a moral relaxa e o número de criminosos e de alienados torna-se cada vez maior. Essa é que é a verdade. Se você tiver uma liderança horrível, ruim, é muito difícil os que estão embaixo, seguidores, militantes, lá o que seja, é complicado. Então, vamos tecer assim, umas breves considerações sobre as situações políticas e religiosas no Brasil. Eu estou vendo como é que está caminhando as coisas. Ele está tomando atitude, então tomo eu de falar, pelo menos, o que eu posso fazer. Em termos políticos, vamos começar em termos políticos. Vocês lembram que eu acabei de escrever 2 dias atrás, mais ou menos, ou 3, não sei, postei no Facebook, eu disse assim, se isso for verdade e Bolsonaro não fizer nada, estou retirando meus escritos e idas às manifestações em apoio ao seu governo. Foi isso que eu escrevi. Hoje, eu afirmo que boa parte dos parlamentares do Congresso Nacional e dos membros do Supremo Tribunal Federal não são elevados espiritualmente e não são dignos de exercerem tais funções, donde o povo e a nação não vão ter ordem e nem progresso. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Olha só. 432 apartamentos funcionais com 200 metros quadrados. Olha só, 200 metros quadrados. Você imagina que seja isso. O nosso tem quanto? Enorme. O nosso tem quanto? Ah, não sei. De cabeça assim, não sei. Mas é pouquinho. É. Destinados aos deputados federais, mais de R$ 4.000 com auxílio moradia. Peraí, pô. É destinado, ainda ganha R$ 4.000? É.
A residência do presidente da Câmara é 4 vezes maior do que isso. Epa! Aquele gordo. Aquele que não tem voto. Bom, aquele que está sendo denunciado por receber propina da Odebrecht. Esses parlamentares contam com um tal de cotão, aumentativo de cota. Retiram por volta de 45 mil mensais para custear suas despesas em restaurantes, tal. Isso pode, não? Além de 27 mil para compras de passagens aéreas. Telefone é grátis, gasolina é grátis. Mais 101 mil reais para contratação de assessores e outras lambanças. Se você somar Gente, isso aí... é muito dinheiro. Pois é, é isso que eu estou falando. Vamos lá devagarinho. O Senado tem tudo isso e mais algumas indecências. Os apartamentos que pagamos para os senadores são de 500 metros quadrados. Vamos para o Supremo Tribunal Federal. Deixa os congressistas que são... Mas o Supremo também, o Supremo tem... Aqui o nosso deve ser uns 70, 75 no máximo metro quadrado. Pois é. Pensa 200, pensa 500. Caraca. Já o Supremo Tribunal Federal, que tem apenas aqueles 11 ministrozinhos, né, nomeados em embalos políticos, tem 2.450 funcionários. Pô, o que é isso? 2.450 funcionários? Isso é uma média de 222 funcionários para cada ministro. Mais de 200 funcionários para um ministro. Para fazer aquela merda que eles fazem lá. O Supremo Tribunal Federal abriga nessa farra nada menos do que 19 jornalistas. Para quê? 85 secretárias. 85 secretárias. Estão guardando esses dados? 116 serventes. Estão guardando esses dados de limpeza? 24 confeiteiras. 27 garçons. Cara, para pensar. Tem uns caras que põem a toga neles. Tem um cara que pega a toga, isso. Gasta 15 milhões e 700 mil reais com atendimentos médico e odontológico. Além de gastar também 2 milhões e 660 mil reais com educação pré-escolar. Não ri não, cara. Porra, isso é sério. Educação pré-escolar do filho, 2 milhões e 160 mil. Sabe, para desenvolver a parte infantil, ele tem 12 auxiliares. Bom, está na cara que não é só a Previdência que precisa de reforma, não é? E nem que se devia de começar por isso aí, não é? Claro, você não acha? Claro, óbvio. Isso é revoltante. Tomara que a paciência do povo se esgote algum dia, esses passivos de merda, né? Como é que eles são, que eu chamo eles de idiotas, indiferentes e indolentes. Esses passivos. Podia fazer uma coisa, pô. Lá como é o nome dele, aquele... Mahatma Gandhi fazia tanta, né? Adotava tanta coisa de posição, aqui podia se adotar o quê? Uma sonegação. Uma sonegação. Ninguém paga porra nenhuma. Duas coisas. Né? Sonegação e ninguém votar. Ninguém votar. Pode fazer qualquer coisa. Mas o passivo é terrível. Bom, eu fico procurando o general Cunhão. Eu andei investigando esse general de brigada chamado Paulo Chagas, né? Ele tem um lado bom, tem um lado confuso, não adianta mais, mas tem coisa que... Por exemplo, ele falou uma coisa interessante. Ó. Olha o que ele falou. Não sei o que temem ou a quem servem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, entre as possíveis respostas, não está o povo brasileiro. Com certeza, seja o que ou quem for,
estão equivocados nas escolhas. Espero que o usem para meditar sobre o risco de fazer jogadas retóricas. Quer um exemplo de jogada retórica? Nem sei se é jogada retórica. O cara é tão débil mental que nem retórica ele consegue fazer. É aquele declamo mais antigo, Celso de merda, né? Com as filigramas da lei e com a lógica da vontade e da atenção de uma nação subtraída, mas não mais tão distraída. Filigramas da lei. Não está de acordo com a Constituição. Ele nem sabe se está de acordo com a Constituição, não, mas ele diz que está, porque a Constituição é aquilo. Mas é aquilo feito por... Não foi feito por Deus, cara. A Constituição foi feita em 1988. Ajeitar aquelas coisinhas das pessoas, né? E agora estão alterando tudo ainda. Esse legislativo, junto com o Supremo Tribunal Federal, estão fazendo tudo. Por isso que eu estou dizendo, é urgente, urgentíssimo. A cada passo, ontem mesmo, mais coisas, cada vez pior para não ter o Lava Jato. Vamos lá. A Suprema Corte Brasileira tem a cara hipócrita da esquerda, Fabiano Bolivariana, que a concebeu em relações incestuosas com os corruptos de todas as cores, homiziados no Senado Federal. Em grande parte das vezes, o resultado final do que decide seus ministros não reflete outra virtude além da gratidão aos que lá os colocaram. Deram altos salários, prestígios indevidos e áreas de notável saber jurídico. Eita, porra, notável. O cara nem passou em concurso, fez 2 vezes aquele TOEFL. Notável saber jurídico. Deixa de brincadeira. Vejam o que eles fazem com esse bandido condenado, ou ainda há de ser, né? Aí fala o general: cumpre o dever cívico e cristão de alertá-los para o risco de brincar com a passividade do povo e com a paciência de quem, em silêncio, no caso, acho que são os militares, apenas observa e avalia, porque quando o futuro e a segurança da nação estão então em jogo, tanto quanto o silêncio do povo. Ou melhor, vamos falar enquanto porque o título eu botei lá, o título que ele botou, né? O silêncio do lobo e a colera da multidão, então é melhor dizendo assim, da cólera da multidão, tanto quanto o silêncio do lobo, a passividade pode, num repente, dar lugar à cólera das multidões. Seria ótimo, general. Se você continuasse nessa linha, não pisar na bola, você pode ser o cara, você pode ser o general Culhão. Mas já vi outra entrevista que aí vem aquele negócio que todo mundo sabe, né? Mas eu só posso tomar atitude. Aí, se eu tomar atitude errada, no fundo, assim, se eu tomar atitude errada, eu vou ser punido, vou ser preso, vou perder meu salário, não sei o quê. A vida é assim, general. Infelizmente é assim. Para você ser um herói do povo brasileiro, não tem jeito. O herói muitas vezes é belo, mas ninguém quer ser o herói. Considera belo. Bom, no fundo a pergunta que eu faço é o seguinte: olhando para isso, o que está acontecendo, essas coisas todas, às vezes minha esposa falou, pô, isso é uma miséria, esse pessoal ganhar tanto dinheiro, é tudo isso. Aí eu pergunto, o que é que o Bolsonaro, com aquele bando de generais que tem lá, fazem concretamente no que diz respeito ao Congresso, Supremo Tribunal Federal, e digo mais, essa mídia com esses jornalistas da Rede Globo, as universidades federais, aquele Monteiro, Gabriel Monteiro, ele foi lá naquela da UF, vejam isso aí, cara, cheio de craqueiro, cheio de coisa, num ambiente sombrio, tudo rabiscado. Isso pode? Não, não pode. Ah, não, tem que ter liberdade. Liberdade de quê? Quem é que paga aquela universidade? É para esse tipo de gente? Não, meus amigos.
Está tudo equivocado, né? Hospitais, segurança. Então, isso reforça o que eu estou sempre falando. Olha, Bolsonaro, você ficar aí batendo boca, daqui a pouco vai lá para onde vai bater boca também, pô. Olha, duas coisas básicas. Congresso e Supremo Tribunal Federal. Nós sempre estamos falando isso. E você não faz nada. Com esse bando de generais aí, não fala nada. Ah, não, nós temos que manter os poderes unidos. Ah, meu amigo, esses outros dois poderes são inimigos. Não entendeu? Inimigos. Não entendeu? Inimigos. Vai ver que é porque eu estava metendo o dedo no nariz. Inimigos. Então vão fazer o que eles querem. Aí vão dizer assim, não, é que nós fomos eleitos pelo povo. Ah, pô, meus amigos, Supremo Tribunal Federal eleito pelo povo. Oh, meu Deus. Pô, até o Maia, esse aí que está na presidência, não teve voto suficiente. Eleito pelo povo. Deixa de brincadeira, cara. Quando eu digo assim, fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, eu não estou dizendo para fechar para o resto da vida, não. Um ano só para quê? Para tirar todos esses vagabundos que estão lá. Tira tudo, porque não vai dar certo, cara. Será que eu preciso falar muito isso? Eu já estou cansado de estar falando isso. Enquanto isso, esses caras estão ganhando uma fortuna sem merecimento. Fazem as próprias leis, fazem os próprios salários, julgam como querem. Isso não pode dar certo, Bolsonaro, acorda. Para com esse negócio de querer reeleição, já estou cansado de dizer isso. Você não é o cara. Você nem tem força para fazer isso. Ou então entra no que o Olavo Carvalho está falando. Cria uma militância. Não tem militância, não tem nada. Esses generais não fazem nada. Você não tem militância nenhuma. Então, como é que vai fazer? Militância só de boquinha aí de mídia social? Oh, Bolsonaro. Você está enfrentando militância de esquerda. Não esqueça disso. Está toda infiltrada aí. Você abre o Jornal do Globo, todo mundo se mandando pro pau. Dá um tempo, cara. Ah, porque nós temos que obedecer à Constituição. Que Constituição é essa, cara? Oh, assim não dá pé. Esses caras vão todos falar isso, mas interessa você ouvir isso? Interessa eu ouvir isso? Não. Sobre religião, vou falar rapidinho que eu tenho que... Isso é outra bomba também. Pô. Nosso caso, vou pegar no nosso caso, que é a messiânica, né? Que segue o Messias. Eu já estou também já ficando cansado, mas vou repetir mais uma vez para dar uma fechadazinha, dizendo assim, ó, na minha avaliação, são 3 raças que tem aí. Né? A raça Izumo, que é essa Igreja Mundial do Messias, que lá com o seu Kyoshi-sama, foi para lá, graças a Deus, aquele cara só pensa em Cristo e tal, e ainda fica com aquele negócio, não, porque ele era da linhagem sanguínea, não interessa a linhagem sanguínea, cara, que é isso? Isso nem é verdade, porque ele dá Sama era da linhagem sanguínea, meus são. Não era, pô, e foi. Então para com isso, é muita contradição e eles não se enxergam. E só tem para dizer isso. Porque nós estamos com o Kyoshi-sama, que o Kyoshi-sama foi, aí inventa coisa, dizer que foi criada por Meixo-sama, que teve o sonho. Para com isso, vocês estão falando. Então, narrativa petista, cara, só para enganar os outros, cara. Sai, foi fora, vai embora, vai, se arranca. O Tensong continua, que é o da linha chinesa. O Izumo é da linha coreana, linha chinesa. O Tensong continua. É o que eu estou aqui metido nesse rolo. Né? Eu quero Yamato. Quero encontrar as pessoas do Yamato, que vai pensar seriamente em intra-religião, vai pensar seriamente numa revolução cultural. Porque se não lutar para mudar essa cultura, meus amigos, não adianta nada. Nada. A gente vai sempre pegar as mazelas do sistema para querer ficar curando, para querer ficar resolvendo problema financeiro. Pô, problema financeiro, cara. Pô, o cara está dentro de 15 milhões de desempregados. Não vai acertar um e não vai acertar o outro aqui? Vai, pô. Tem que chegar lá, atacar esse problema. Mas esse pessoal, como eu estou metido aí, do Tensong, eles... Nossa Senhora. Eu podia dar vários exemplos, vou dar um só. Posso falar de raspão em outros, né?
Mas é isso aí, vamos pegar só uma coisa que eu estou vivenciando junto com o Flávio aí. Eu com ele, com o negócio da próstata, né? Mas só para dar um exemplo, vamos lá atrás. Em 1995, eu fiz um curso chamado, que tinha aquele curso que era a formação de missionários, que no fundo foi criado e a ideia era para formar ministros. Eu me lembro que assisti uma palestra de um médico, né, lá, e eu tive que interpelar ele. Senhor, o senhor vai me desculpar, o senhor, afinal de contas, é médico messiânico ou o senhor é um messiânico médico? Me informa isso. Primeiramente, foi um pouco difícil ele entender a diferença de que é substantivo e que é adjetivo, né? Por que o senhor está falando coisa da medicina? Pô, cara, porra, eu estou ali para aprender isso da medicina, eu não vou me tornar médico, pô. Eu sou um messiânico que vou ter que enfrentar problemas de saúde, orientar, fazer um monte de coisa. Ele estava em condições de orientar, fazer isso? Não. Mudou muito? Não. Porque 12 anos depois, em 2007, eu já com o problema da próstata, eu encontrei até assim, o rapaz já faleceu, eu gostava muito dele, que era o Alencar. O Alencar ficou maravilhado que encontrou um médico que conversou com ele, conversando, que ele era messiânico e tal, e aí me deu o endereço dele. Aí eu marquei, mas a marcação foi assim, interessante, acho que era 5 horas e 47 minutos. Bom, estranho, mas vou lá. Quando eu chego, uma fila danada. Aí eu olhei, esse troço aqui não vai chegar às 5 horas e 47, não vai dar certo de jeito nenhum, né? E a gente fica em pé, porque era lá do lado de fora, o negócio vai até lá dentro. Aí depois de muito tempo, passando 5 horas e 47 minutos, muito tempo, até que eu fui lá para dentro e tal, e aí eu fui me aproximando cada vez mais de cadeira para cadeira, até que fiquei perto da porta, né? Aí olhando assim para uma pessoa lá, sabe aquelas pessoas que você olha assim, aqueles familiares todos em volta, não sei o quê. Sabe que a impressão que eu tinha? Que o cara já estava nas últimas. A expressão popular, nossa, o cara está todo fodido, entendeu? Aí eu fiquei olhando, assim, vendo que esse negócio vai dar. Botava perto da porta, aí deram preferência, ele entrou, aí o médico, como o senhor está bem, não sei o quê, papai. Pô, esse cara está bem? Sei lá. Aí o cara depois voltou de novo, todo fodido de novo. Não deve estar bem. Bom, chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu entrei. Quando eu entro, o que eu vejo? Atrás dele, do médico, uma multidão de remédios. Eu olhei assim, porra, messiânico, essa multidão de remédio aí? Cara, aí começando a conversar com ele, eu vi que não tinha nada daquela história. Quer dizer, 1995, 2007, passaram-se 12 anos, não vi nada. Agora, de 2017, mais 12 anos, 2019, eu não vejo nada. No encontro não é só médico, no sentido, no encontro dentista. Dentista. Primeira coisa, ele quer tratar de você, quer, então, vai tratar, vai mexer em alguma coisa, te manda para o pau para você tomar, né? Antibiótico. Preventivo. Preventivo para mim, não, para ele. Porque ele tem medo, se der alguma merda, vai sobrar para ele. Quer dizer, o cara não confia em nada, claro, né? E aí, tudo que você perguntar, ele vai dizer que não faz mal, está tudo bem, eu não sei. Tem a menor confiança nisso. Aí, vai eu e o Flávio procurar. O que a gente procura? Basicamente o quê? Cadê? Porque ontem mesmo, para ter um paralelo, ontem mesmo, só falando do... Nem foi do Chico Xavier, falando do Valdo Ribeiro, a experiência que ele colocou de milhares de pessoas. E ele fez isso aí uma década, uma década mais ou menos. Pô, a gente está já com uns 80 anos e a gente não acumula experiências. A gente foi procurar saber o seguinte: vem cá, quantas experiências de fé existem sobre próstata?
Foi procurar nos lugares. Os lugares não sabem responder. Nem Joanicente, não. Procurar nas coisas principais, não sabe responder. Isso nem precisava responder. Isso veio estar aqui na televisão, aqui na internet. Você digitava Igreja Messiânica Mundial, experiências de fé, aí tudo classificadinho direitinho, né? Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino, tudo direitinho. Aí você ia lá, sistema tal, pô. Aí aquela listagem. Primeiro, classificação. Sabe como é a classificação? O nome das chamadas doenças, daquele tipo do sistema. Paf, paf, paf. Aí você clicava em cima daquele negócio, aí abria, aí você ia ver, por exemplo, sei lá, próstata. Aí você clicava lá e tinha próstata. Quantas experiências? 50? Tudo bem, você lia, você ia ver. Aí você ia começar a ver, pô, as pessoas nessas condições, recebeu um jorei, ficou curado, teve que receber 2.000 jorei para ficar curado. Ele era assim, ele era assado. Aí você tinha uma noção. Isso não tem noção de nada. Porque não se acumulam, nós não estamos voltados para a cultura. Nós temos que mudar essa cultura. Na cultura de saúde, tem que mudar. Nós estamos escrever a criação da civilização. Se você olhar, a esmagadora parte é tudo de saúde, cara. E ele falou que fez várias experiências de saúde. Não continua. Não se tem também messiânico na política, nas artes, na economia. Me cita um artista. Não vale a Ivete Sangalo, que eu nem sei se ela continua sendo messiânica. Esse tempo todo que eu estou na igreja, eu escuto um. Às vezes eu escuto um outrozinho ali, não sei o quê. Fátima Bernardes também era messiânica. Parece que não era. Eu acho que era a mãe dela. Ah, tá. Entendeu? Então, assim... Mas o economista, por exemplo. Cadê o economista messiânico? Não tem. Cadê um cara que se candidata à presidência do Brasil? Não tem. Sabe por quê? A Igreja Messiânica Mundial é sujo. Só pensa no poder. Não é poder para alcançar alguma coisa maior, não. Poder lá dentro. Querem que as pessoas fiquem obedecendo àquela cúpula. Querem simplesmente uma submissão. Como se a Igreja Mundial fosse de quem? Deles. E não dos messiânicos. Ninguém pode fazer nada, não. O espaço é deles. No fundo, eles querem o quê? Crescimento? Não, eles querem inchaço. Mas o pior é que eles querem inchaço, número de gente, talvez por causa de donativo, não sei o quê, mas o que adianta isso? Eles nem conseguem o inchaço. E nem se tocam que tem que mudar. Entregue os poderes às pessoas que têm capacidade, mérito. Não adianta vocês ficarem apregoando que vocês estão aí dentro. Não, foi a missão que colocou vocês dentro. Ninguém acredita nisso. Isso é papo furado. Às vezes, um cara é capaz de ficar em boa posição porque babou o ovo. Entendeu? Então, vamos acordar. Tem que começar de baixo um pouco, a gente começar a pensar como é que é as características de um povo amado. Aí você compara com o que tem aí dentro da igreja, você começa a ver, não. Essas pessoas que estão aí, eles não são do povo amado, eles não deveriam estar aí. Aí vamos começar a pensar, aí eu vou perder meu dinheirinho, estou quase me tornando reverendo, eu vou ganhar mais, posso mandar todo mundo, tenho o poder de ficar mandando disso, tenho status. Isso é ruim. Isso é ruim, nós temos que acabar com isso. Quando eu falo que o povo é passivo, o general fala que o povo é passivo, mas não é só o povo passivo politicamente, não. É também passivo religiosamente. Passivo, idiota, indiferente, indolente. Entendeu? Bom, era esse o recado urgente, urgentíssimo, é dizer assim, olha, o tempo está se esgotando. E as repercussões para o povo e para os fiéis é brabo.
É brabo, já botei várias coisas aí. Ah, não tenho tempo, não tem tempo, você não tem Deus. Você vai sofrer, você e sua família toda vai sofrer todas as consequências disso. Não pensa que você trabalhando muito, se esforçando demais, que você vai sair da questão, não. Não vai sair. Nem Meixo Sama saiu. Meixo Sama foi a falência, que ele pensava que era o cara que se esforçava muito, que era inteligente, que não sei o quê. Ó, vou fazer o favor. Sábado eu vou falar sobre minhas memórias em termos da literatura e do cinema. Domingo é começando com o cinema com o Pássaro Azul. Não percam, eu já botei isso aí para vocês verem. É só clicar lá em cima, é 1 hora e pouco, porque eu preciso que vocês tenham visto o filme para eu poder falar sobre o filme, entendeu? Bom, espero que... Olha só, eu sei que você já fez uma abordagem uma vez, Certo. mas como agora você está afirmando assim, até coloquei aqui no comentário, Yamato já. Mato já. Você não, assim, um pedido, marcar dentro daquela formação de Mameritos que você tem feito, retomar essa questão das 3 raças, Izumo, Tenson e Yamato, mas assim, com uma tranquilidade maior, dando as características de cada uma delas, para a gente poder enxergar que a gente precisa, de fato, procurar mergulhar cada vez mais na afinidade com essa raça Yamato. Até em termos de característica da gente, de personalidade da gente mudar, mas mudar numa direção, entendeu? O que pode acontecer é isso, né? Que a gente, o fato da gente pertencer a uma raça, porque é assim, né? Porque a gente veio, o negócio é complicado. Mas não começa agora, não começa agora, porque eu te conheço. Aí você vai começar a dar palestra, a gente tem um compromisso agora 1 hora, né? Tem um compromisso agora. Bom, então vou fazer o seguinte, pessoal, isso que ela está fazendo é ótimo. Eu espero que as pessoas façam mais, porque aí eu falo em cima do que as pessoas querem saber, entendeu? Para mim é muito melhor fazer isso. Eu sei que o sistema que a gente tem é chato, que é um sistema que tem que... Ela está falando a viva voz, vocês aí têm que ficar escrevendo. Mas, infelizmente, ainda somos pobres. Pobre é assim mesmo, entendeu como é que é? A gente tenta fazer uns puxadinhos aqui, mas é uma loucura isso, é uma merda isso aí. Quando a internet contribui, é bom. Ainda tem um problema na internet pobre, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos ver um dia que a gente tiver mais dinheirinho aí, não sei o quê, também quando tem muita gente, não tem jeito, a gente podia, eu já fiz essa experiência lá com o Juliano na sala dele, a gente cortou assim a tela em várias coisas. Tinha gente. Esqueci o nome daquilo. Mas não pode ter. Se tiver 100 videoconferência. Se tiver 100 pessoas, 30 pessoas, é impossível. Né? Ideal, talvez, deve existir essa situação. Eu acho que deveria ser usado, eu vou chutar, não conheço bem essa... Mas deve ser assim, o cara tem uma central telefônica, e com vários, aí não pode ser só a minha esposa, tem que botar outras pessoas aqui, e recebe a comunicação e as pessoas transmitem para mim. Deveria ser aqui uma mesa telefônica com algumas pessoas aqui para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Isso eu acho que é possível. Videoconferência, que é melhor. Videoconferência também não pode ter tanta gente, não sei. Não sei, não domino isso. Bom, a gente vai chegar lá. Vamos devagarinho. Vamos primeiro fazendo as coisas de pobre aqui, né? Isso uma qualquer dia. Deixa a gente ganhar na loto aí. Mega Sena. Aí sim, aí a gente com dinheiro, ai meu Deus. Fica esses pilantras ganhando dinheiro aí, o PT ganhando dinheiro, porra, que negócio é só para... Eu nem sei o que dizer, pô. Acho que a força do mal ainda tá com força ainda. Ou então só esses caras que estão ali dentro da mega, não sei de onde, manipulando tudo, dando os números, aí eles estão ganhando, pô, claro. Está tudo enrolado, tudo embolado, tudo contaminado. A gente não consegue chegar lá para tirar esses caras, esses boquinhos, esses que têm vergonha da... Rapaz, só falar nisso, só para acabar. Você sabe, vou dar só um exemplo, você sabe que a gente tem um ministro como o Gilmar Mendes, que eu sou do Supremo Tribunal Federal, ele não é ministro, cara. Você acha que ele veio de ser? Ah, não. Mas há quanto tempo você acha que ele não deve ser ministro? Ah, sim, uns 50 anos, né? Eu também acho, pô.
Pois é, ainda continua ministro. Que é outro exemplo, o Lewandowski, o Toffoli. E vão parar. O decano, pô, o decano é sério, hein? Pô, até logo. Até sábado agora, às 19 horas e domingo às 15 horas, 3 horas da tarde. Um abração. Né, teve